Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo aqui em nosso canal, na nossa playlist que tem como título O Livro do Estudo, Bênção de Paz, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, rogando sempre a Deus a paz, a proteção e a compreensão desses estudos. Iremos, hoje realizar a leitura da página que tem como título Na Trilha do Mestre. E inicia com uma pequena anotação de Mateus, no seu capítulo 9, versículo 9, dizendo assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A partir disso, Emmanuel nos fala assim: é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiadamente imperfeito, se sofre em família, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Quando resolvemos estar na trilha com Jesus, da mesma maneira que ele passou por Mateus ali na coletoria, Mateus estava ali sentado, na situação de parado, sentado à beira do caminho. Está sentado na coletoria. Nós estamos sentados muitas vezes na beira do caminho, lá chorando, pensando nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Passou Jesus ali e disse-lhe: segue-me. Mas Jesus não ficou sentado ali com Mateus, não. Jesus falou: segue-me, e prosseguiu. O que Mateus fez? Mateus era coletor de imposto. Ele não era uma profissão muito querida, como não é até hoje. Ele era mal visto. Ele era um homem cobrador de imposto, do qual os judeus detestavam pagar. Impostos a Roma. Então ele não era aquela figura que estava dentro ali do templo, orando, rezando. Não. Jesus passou por ele, reconhecendo-lhe a possibilidade de crescimento e o convidou. E ele seguiu. Um dos evangelhos mais lindos, o evangelho de Mateus. Então Jesus, ele não perguntou ali, como ele não nos pergunta, porque ele sabe das nossas dificuldades. Jesus não conhece as suas ovelhas pelos nomes. Jesus sabe que nosso espírito é imperfeito, que a gente sofre, que a gente fala bobagem, que a gente tem débito, que a gente sofre tentações, que a gente tem faltas e que a gente retém valores, necessita ainda muito ser educado. Não pergunta, não interessa a Jesus se a gente é rico ou pobre, nem de educação, de cultura e nem de possibilidades materiais. Ele diz: segue-me. Quando a gente levanta, se movimenta da beira do caminho, do chão horizontal mesmo, das necessidades puramente materiais, quando a gente levanta, a gente o que acontece? A gente busca o horizonte com Jesus. É uma outra posição. A gente sai da verticalidade. Quando a gente busca o horizonte com Jesus, a gente começa a caminhar para frente e para o alto. É interessante, porque apesar de
toda essa dificuldade que nós reconhecemos possuir, Jesus sabe e vai suprir cada uma delas. Ele vai nos ajudar, né, com socorros eficientes nessas necessidades. Isso tudo nos convida a vencermos aquele momento de indecisão. Quando pensamos assim, puxa, mas como é que eu vou ser seguidor de Jesus, aprendiz de Jesus? Como eu quero ser cristão? Como eu quero ser espírita? Se eu ainda tenho espírito cheio dessas dificuldades. Mas o que Jesus quer hoje é que a gente levante e como dissesse assim, vem assistir a minha aula, vem assistir a minha lição. E ele vai passando por toda a sua vida, exemplificando como se deve fazer para viver dentro da lei de Deus. Jesus não apenas ensina falando, Jesus exemplifica em todos os momentos como devemos viver, como devemos agir, como devemos pensar. Então a gente começa a observar essa figura do Cristo de uma outra maneira e falando assim, eu tenho muito que aprender com aquele valor espiritual que ele nos trouxe. De humildade, de coragem, de verdade, de consolo. Que dessa maneira, então, Jesus nos abençoe sempre com as bênçãos da paz e que seu convite ainda permanece em nossos corações e hoje podemos dizer, estou me levantando, Senhor, me levantei. Já comecei, vou te servir, Senhor, nem que seja de rastros, mas vou seguir em sua trilha. Muita paz a todos, sempre. Graças a Deus.